A gente está vivendo a era da distração e a atenção se tornou um ativo valioso para as marcas e para os criadores de conteúdo. Eu sou Juliana Pio, editora assistente de marketing aqui na Exame, e estou aqui hoje com o Christian Roças, que é jornalista, CEO da Flint, e acabou de lançar o livro Parem de Me Interromper. Muito prazer estar aqui com vocês aí que estão assistindo a gente, assistindo e ouvindo a gente. Mas obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço, é um prazer ter você aqui, você com todo o seu histórico, um jornalista também, bom ter, como eu falei, um desafio para mim enquanto jornalista, entrevistar outro jornalista, né, com tempos Vamos de junto, carreira. tá tudo certo, Ju. E eu adorei o livro, mostrando aqui de novo, Parem de Me Interromper, né? Eu gostei desse título que a gente estava conversando, que é quase um chamado, assim, para as marcas, né? Desse momento que a gente está vivendo. Foi isso mesmo? Ele para mim é quase um desabafo mesmo, sabe, Ju? Eu venho há muito tempo trabalhando na área, entre ali a borda do jornalismo, né? Eu gosto de ser jornalista, eu acho que a gente como jornalista, apesar das pessoas falarem que a profissão acabou, não acho que acabou, acho que mais do que nunca o jornalismo está diluído em muitas outras carreiras, né? A gente precisa traduzir melhor o mundo, a gente sabe de alguma maneira fazer perguntas. Hoje em dia quem sabe fazer pergunta já está numa vantagem, né? Para muita gente. Acho que a gente, no melhor da nossa essência, aprendeu a escutar para poder escrever, então também tem uma vantagem aí. E aí nessa borda do jornalismo eu acabei trabalhando muito com publicidade, com conteúdo, com cinema, com digital, enfim, relações públicas, assessoria de imprensa, sempre tentando utilizar o melhor que eu tenho do jornalismo para aplicar nesses lugares. E eu venho percebendo que a gente não aguenta mais ser interrompido por campanhas, por notícias, por informações na hora que eu não quero, né? A gente não gosta, se eu perguntar quem em casa gosta, ou quem estiver assistindo a gente gosta de ser interrompido, eu duvido que alguém diga que eu gosto de ser interrompido. E aí, nesse sentido, eu venho colecionando algumas pesquisas, eu sou muito curioso sobre como era no passado. Então, muitas vezes a gente olha, né, Ju, pro mundo da comunicação achando que só o futuro tem a resposta. Que o futuro é que é inovador, que o futuro é que a gente consegue resolver no futuro, né? A gente empurra para o futuro o tempo todo. E eu discordo completamente disso. Eu acho que a gente está tão distraído com tanta informação, com tanta notícia, que a gente esqueceu que muita gente do passado já veio trabalhando no assunto de como entreter melhor as pessoas, como comunicar sem interromper os outros, e a gente esqueceu delas de alguma forma, e esse livro, a gente tenta recuperar um pouquinho dessa preciosidade que o passado nos oferece também. Que bacana. Esse conceito era da distração, né? Foi um conceito que você criou, ou que algum outro autor antigo já falou sobre isso, assim, e o que é exatamente para quem está aí nos vendo, ouvindo, né? O termo que é utilizado no mercado da comunicação e da creator economy é a era da atenção, né? Eu quis brincar com a era da distração de propósito, porque à medida que a gente tem a era da atenção, a gente também tem a distração, né? Acho que a era da atenção é o momento onde até a abertura do livro mostra o quanto a gente, desde que acorda até a hora de dormir, com o celular na mão, a gente é interrompido por uma mensagem, por um WhatsApp, por um anúncio, por uma chamada de alguém, por algum outdoor, não só coisas digitais, não. A gente é interrompido ao longo do nosso dia inteiro por alguma coisa, por alguém querendo chamar a nossa atenção. Eu tô o tempo inteiro com alguém tentando chamar a minha atenção. Eu brinco que é um surto coletivo de carência, né? Que as pessoas vêm vivendo, nós todos estamos vivendo. Então eu percebo que a era da distração, ela dá uma provocada porque as pessoas prestam atenção quando a gente usa esse termo. Tipo, pera, mas eu tô distraído? Como assim? Não entendi isso direito. Quando a gente fala era da atenção, acho que já caiu meio num lugar que já entra num ouvido e sai pelo outro. E como nesse livro a gente está provocando sobre não interromper, sobre atenção ser ouro, sobre como é que você usa o tempo que a pessoa te ofertou, né? A pessoa te ofertou um tempo, como eu uso esse tempo de um jeito direito, como eu estou presente ao longo do momento da jornada de consumo de conteúdo de todos nós, das pessoas, para que quando ela decida ofertar um tempo para mim, eu estou ali presente, no tamanho certo, no momento que ela queria, no jeito que ela queria.
e no jeito como eu, como comunicador, gostaria de me comunicar. Então, o livro ele passa nesse lugar e a era da atenção é um termo cunhado, já super bem trabalhado. Eu só dei uma provocadinha pelo lugar da distração mesmo. Legal. E como que isso impacta, né, a comunicação como um todo, né? Não só a comunicação digital, assim, né, que a gente fala tanto da creator economy, né, do que a gente tem feito no digital, mas também no tete a tete, né, assim. Muito. Eu acho que o que vem acontecendo, a gente, ainda bem, vive um período onde tem muita oportunidade de repensar coisas, né? Da gente reimaginar coisas, rever coisas. Acho que a chegada da inteligência artificial também virou mais do avesso ainda tudo, né? A gente ainda olhando, imaginando para onde as coisas vão, mas sem certezas. Eu acho que sempre que a gente fica sem certeza, tem algumas pessoas que ficam apavoradas, né? Já aconteceu isso, você vai ver no livro, muitas vezes isso já ocorreu. E tem gente que entende aquilo como uma oportunidade. Eu sou do time que olha como oportunidade. Eu gosto da oportunidade que o caos gera, que a incerteza gera, que não saber gera, né? O não saber para o jornalista é um prato cheio de comida boa, de possibilidade, que é você ter que ir atrás, pesquisar, entender, saber como é e contar para os outros aquilo dali. Então, eu acho que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito interessante, porque ele sai daquele binômio 010101, né, dos computadores que a gente tem hoje, e a gente vai para um mundo mais quântico, né, um mundo onde as coisas são elas são interligadas, as disciplinas são mais interligadas, e uma coisa não acontece sozinha da outra. Esse livro, por exemplo, entre as pesquisas que a gente começou a fazer, a gente trabalhou com 2 pesquisadores, enfim, junto com a Citadel, e elas muitas vezes traziam coisas do tipo... Eu perguntava a história da invasão da Guerra dos Mundos, né? A gente aprende na universidade, Orson Welles, na rádio e tal, aquilo... Eu sempre me perguntava, mas por que as pessoas acreditaram que aquilo era uma invasão? É tão sutil a maneira como é Hoje, né? contada, até hoje, né? Então, aquilo era uma curiosidade que eu tinha e que as pesquisadoras também foram atrás. E tem elementos importantes, multidisciplinares e que contextualizam, que ajudam a gente a entender o porquê o rádio, no momento onde ele era usado só para notícias, né? Ele era um veículo de notícias, Sim. um veículo de governo, ele era a voz do governo para as pessoas. Alguma notícia chegava na rádio, a música da rádio para uma notícia de plantão, por exemplo, tocava, o país parava para prestar atenção no que o rádio estava dizendo. À medida que Orson Welles ele chegou e inventou no dia do Halloween, isso a gente não sabia, eu não sabia, você sabia que era no Halloween? Foi no Halloween, então já tem um elemento importantíssimo aqui de contexto. As pessoas no Halloween nos Estados Unidos tem é cultural, é igual ao nosso carnaval, festa junina, Sim, né, em total. termos de importância cultural. Então foi no Halloween. Segundo, nunca havia acontecido um formato de ficção numa rádio. Os formatos eram de notícia. Então, o que o cara fez? Ele pegou, simulou como se fosse uma invasão alienígena, tinha ligação entrando no estúdio, dizendo que tinha visto, no começo era fake, e depois eram ligações de verdade. Os hospitais ficaram lotados nos Estados Unidos, era um momento onde 10 milhões de pessoas assistiam rádio na época, era muita gente. Especula-se que quase 1,5 milhão acreditaram no que aconteceu. Os hospitais ficaram lotados, a polícia ficou sem telefone, as pessoas foram atropeladas na rua, foi um caos, tinha gente que acreditava mesmo que tinha ET na casa, pegou arma, porque os Estados Unidos sempre foi muito armado. Então, assim, uma pessoa que pegou um veículo que era o rádio, num dia específico que havia no contexto, que era Halloween, trouxe um formato de ficção que ninguém acreditava que a rádio iria fazer aquilo, e inventou uma invasão alienígena, as pessoas acreditaram naquilo. Sim. Hoje em dia, conforme você vai vendo isso no livro, lendo isso no livro, você fala, pô, faz sentido, para mim faz sentido nesse contexto. Por outro lado, ele acabou, para muita gente, descredibilizando o que a rádio tinha de poder de veículo de massa de governo. E para outras pessoas, elas falam, olha como o governo pode manipular a gente a partir de um veículo oficial, como era o rádio que funcionava. Então, eu acho que o grande barato do livro para mim, eu adorei fazê-lo, assim, porque eu aprendi muito com ele, é mostrar que se a gente não olha para aquela mídia, para aquele meio, para aquela mensagem como meio, como o McLuhan fala, né? Entendendo o contexto que aquilo aconteceu,
a gente não vai perceber o que estava acontecendo. A gente simplesmente vai ouvir aquela história e passar adiante. Mas quando você entende o contexto, você fala, putz, entendi isso, e agora eu percebi a mudança desse processo. Ele não interrompeu ninguém com a história dele. Ele Uhum. simplesmente contou uma história e as pessoas foram acreditando e brincando Acreditando, né? nela de alguma E é forma. muito legal, assim, gente. Eu não sei se vai dar para mostrar aqui, mas ao longo do livro, né, você vai contando mesmo a história atual, né, e colocando alguns bloquinhos, assim, da história antiga, né, assim, do que aconteceu no Exato. passado, assim. É bem interessante mesmo, assim. Você vai mixando e aí você vai conseguindo entender o que está acontecendo hoje, né, meio que também com o que já foi passado, né, o que já passou, como é que se reflete, né? Na escola a gente aprende muito isso, né? Como é que a gente estuda o passado para aprender o Para futuro, aprender o né? futuro. Acho que é É um pouco disso. fundamental. E eu acho que é cíclico também. Muitas vezes a gente olha para a comunicação hoje e a gente parece que está vivendo pela primeira vez aquilo. Ah, nunca aconteceu algo semelhante. Não é verdade. Assim, a gente que esqueceu. Uhum. Mas já houve situações muito parecidas, com contextos diferentes, né? Obviamente, mas situações muito parecidas de desafios onde a gente precisou reimaginar como aquele meio É. seria usado. Então, isso para mim é o fundamental, Eu ia assim. te perguntar isso, assim, dessas passagens antigas aqui, né, que você cita ao longo do livro todo e dos pensadores também, né? Quais, assim, ou alguma curiosidade que você vê que a gente tem mais de aprendizado para o dia de hoje, assim, vamos dizer? Olha, eu gosto muito da Todas têm, história. né, Eu na gosto de verdade. várias histórias daí, assim. Eu adoro a história do Cabogran. Tem muitas histórias que eu gosto muito. Mas tem uma que eu acho que talvez combine mais com a pergunta que você me fez, que é a tal pirâmide invertida que a gente aprende tanto no jornalismo na nossa universidade, né? Para quem não conhece, a pirâmide invertida é quando a gente começa um lead da reportagem, né, Ju? Uhum. Passando por 5 perguntas-chave: quem, como, o que, quando Onde? e onde. Né? São as 5 perguntas que têm que ser respondidas por todo jornalista no começo da sua notícia, da sua matéria, da sua reportagem. É como a gente aprendeu na universidade moderna do jornalismo, né? Uhum. E aí eu me perguntava como é que isso começou? Por que que isso foi inventado? De novo, eu fiz o FRJ Eco, certamente a gente não passou pelo contexto do porquê Do isso porquê. aconteceu, e eu sempre fui muito curioso a respeito disso. E a história é assim: houve uma guerra civil americana super forte, todos nós conhecemos essa história, né? E nesse momento o telégrafo também estava chegando como uma nova tecnologia. Contextualizando, os jornais antes desse período eram jornais onde o mundo não estava acelerado como a gente acha hoje. Ele era acelerado para aquela época, né? Uhum. Mas no que a gente tem de noção hoje, o mundo era calmo. Calmo como? Uma notícia podia ser dada 3 dias depois e estava tudo bem, não tinha problema. O break news era 3 dias Aham. depois, né? Quando o telégrafo e os jornais eram de literatura, eles não tinham lead, ele começava e tinham artigos longos, e um último que sobrou disso foi o Le Monde, que resistiu um bom Uhum. tempo a isso e depois não teve muito o que fazer, teve que se enquadrar também à velocidade do tempo e da nossa atenção que a gente oferta para os jornais, que isso é um fato que acontece também. Então, o que rolou? Quando o telégrafo foi inventado e começou a ganhar corpo, a ganhar mais gente, durante a Guerra Civil Americana, chegavam mensagens por telégrafo, e telégrafo é por palavra que é pago, então Sim. é enxuto, é o primeiro tweet. O tweet Twitch, começou né? ali, é o pai do Twitter, né, do Twitter hoje em dia. Aham. Então, chegava a notícia pelo telégrafo na redação, a redação tinha que fazer o quê? Pegar aquela informação e jogar para a rua em papéis que eram folhetins, que eram diariamente saíam, quando estava pronto, quando tinha uma notícia, ele ia para a rua para as pessoas ou pegarem de graça ou comprarem naquelas maquininhas de jornal que tinham na época. E como eles acharam para fazer essa dinâmica ficar mais rápida, ágil e economicamente viável? Chegava o telégrafo com o lead, o jornalista pegava aquilo e fazia a pirâmide invertida. Então, na base invertida da pirâmide estão as notícias e as informações principais, e conforme você vai indo para o biquinho da pirâmide no invertido, são as informações menos importantes, vamos chamar Uhum. assim. Isso transformou o jornalismo no que ele é hoje, inclusive. Até hoje a gente trabalha com lead, a gente trabalha com a pirâmide invertida. E eu acho que, fazendo analogia com o mundo de hoje, o TikTok usa a pirâmide invertida. A gente, quando cria conteúdo para o Instagram, a gente está fazendo a pirâmide invertida. A gente usa um Uhum. gancho para começar aquela notícia, né? Então, eu acho que tem muito do aprendizado, de novo, que se a gente bebe da água do passado,
Eu brinco igual aqueles chefes novos que entram nas empresas, que acham que vão fazer tudo novo e esquece que já teve gente antes. Aham. Já teve gente antes aqui. E eles já tentaram muitas coisas que a gente está inventando, tentando testar novamente, como se fosse a nova coqueluche, né? A grande novidade que eu tive uma ideia agora e vou fazer isso. Não, amigo, dá uma olhadinha, porque já teve gente que tentou fazer isso. Aprende com essas pessoas e aí, daqui pra diante, você faz do seu jeito. Mas tem muita gente que já fez coisa legal no passado. E com isso dos 3 segundos, então, do vídeo, hoje, da atenção, a pirâmide está cada vez mais enxuta, né? Muito forte. Ó, os 3 segundos e o gancho é um aprendizado que vem também das telenovelas, né? No passado, quando a soap opera começou, que é a ópera do sabão, né? Que é o nome da novela. Novela foi inventada pela Unilever, né? Por quê? Porque tinham as donas de casa que estavam ali fazendo os seus trabalhos de casa e elas inventaram de contar histórias para essas donas de casa enquanto elas lavavam roupa. Então, durante um bom período, não vingou o formato radionovela da Unilever. Por quê? Porque eles perceberam que o episódio começava e terminava nele mesmo. Então, não tinha gancho para o próximo. Então, a dona de casa ouvia naquele dia. Se amanhã eu não ouvir, tudo bem, não vou perder nada. E eu posso assistir o do outro dia e tá tudo certo. Quando eles trouxeram o gancho pro início e pro final, foi quando, para poder ver, eu tenho que assistir amanhã de novo? Tem. Então, o gancho começou a acontecer e o gancho dura até hoje. Hoje em dia, o gancho é muito importante. Os 3 segundos, ele é muito importante tecnicamente para o algoritmo. É uma forma do algoritmo entender que aquele conteúdo teve alguma relevância, que você teve algum interesse nele, e com isso distribuir para mais gente. Então, a gente aprendendo, a gente usa no nosso repertório, né? E aplica de um jeito melhor. E você falou um pouco, assim, da sua carreira no início, mas eu queria entender, assim, o que te motivou a fazer esse livro, assim, contando também um pouco da sua história, né? Que você passou por vários lugares, trabalhou com vários formatos e meios, né? Acho que isso também ajudou aqui na escrita, né? Esse livro já está há algum tempo me chamando, assim. Eu acho que eu já tenho um bloquinho de notas com muitas coisas. Eu sou jornalista, como a gente já falou. Eu trabalhei como jornalista durante muito tempo, desde redações internet.br, Internet Business, lá do começo, 95, assim, quando a internet estava chegando no Brasil. Eu cheguei a escrever guia de internet, Ju, que não tinha buscador, né? Então, a gente tinha um web guide, que era da Ediouro, e que eu navegava na internet para procurar sites e botar os endereços para as pessoas, porque os endereços eram letrinhas, não é que nem hoje, né? Exame.com.br, flint.me, não tinha as URLs como a gente sabe hoje. Então, o meu começo, eu agradeço porque eu já comecei, principalmente nessa área do jornalismo, da tecnologia, como a tecnologia mexe no comportamento humano e como o comportamento humano devolve para a tecnologia necessidades. Então, esse sempre foi o meu barato ali do meu gosto. Mas eu tive algumas sortes, eu acho que quando você tem sorte, você está bem preparado, ajuda, né? É um combustível bom, que foi logo cedo eu vim para São Paulo, né, ainda no final da minha universidade, eu vim trabalhar na Editora Abril aqui, que a Editora Abril estava montando um núcleo de internet. Tive uma passagem por lá, depois a IDG Computer World estava chegando no Brasil, eu fui trabalhar também com eles por lá, fazendo jornalismo online na IDG Now, que era um veículo super forte da ocasião. Depois ali eu comecei a ouvir tantos meus consultores e especialistas falando que o jornalismo ia acabar da forma como a gente estava ali trabalhando, que o conteúdo ia ganhar espaço, o vídeo ia ganhar muito espaço, que o celular estaria na mão de todo mundo. Isso, de novo, como contexto, estou falando lá de anos 2000 e tal. Eu tenho 47 anos. Então, eu prestei atenção e falei, peraí, eu vou me preparar para esse momento que essas pessoas estão dizendo que vai chegar e eu quero estar pronto para ele. E aí eu fui estudar mais coisas, eu fiz assessoria de imprensa para a Oi, né, no lançamento da Oi, eu trabalhei com relações públicas, eu trabalhei com a campanha política, eu trabalhei, enfim, tudo que eu podia ali ter de experiência. Eu fui CEO do Porta dos Fundos, fui mais recente, né? Quando eu... É que eu falei que você falou da campanha política, eu falei, olha que monte de coisa, né? Eu acho que isso vai dando uma bagagem de perceber que tudo isso se combina, né? Você vai aprendendo ali como combinar esse repertório. Acho que ele ajuda muito a gente a ter uma bagagem de mais jogo de cintura, de aprender a fazer coisas.
quando eu decidi montar a minha segunda empresa, eu na verdade, estava indo estudar cinema, eu queria, enfim, fazer uma coisa mais de vídeo mesmo, e aí acabou que eu fui indicado para trabalhar com o Gilberto Gil. O Gil era ministro da Cultura, ele estava cuidando de um projeto chamado Banda Larga Cordel, que discutia direito autoral, Creative Commons, artistas virando veículo do seu próprio conteúdo, produzindo o seu conteúdo e distribuindo para sua comunidade, para os seus fãs diretamente, sem tantos intermediários. E aquilo para mim foi uma abertura de mundo de novo. É como se eu tivesse uma terceira carreira, né? Uma terceira onda de vida e de carreira. Eu sou super grato a ele, a Flora Gil, estão na dedicatória do meu livro, inclusive, porque até hoje são profundamente presentes e importantes na minha vida, na minha carreira. E eu acabei viajando com o Gil quase uns 7 anos de tempo, por turnês e eventos e tudo mais, produzindo conteúdo com celular, né, no celular da Nokia, na época, N-Series. E a discussão era essa: como que o artista vira veículo do seu próprio conteúdo, utiliza as redes sociais para se aproximar dos seus fãs, da sua comunidade. A partir do Gil, eu acabei chamando outros clientes que aconteceram, né? Então, comecei a trabalhar com a Marisa Monte, Nando Reis, o Rapa, Capital Inicial, Bebel Gilberto, vou ficar sem falar, alguém vai ficar bravo, César Menotti Fabiano, Cachorro... Muita gente legal. Foram chegando as gravadoras, então Sony Music, Warner, todas as gravadoras a gente trabalhou. Começaram a chegar as empresas, então o YouTube era nosso cliente, Orkut foi meu cliente na Gruda, e a gente começou a se desenvolver como uma startup. Essa startup cresceu muito. O Rock in Rio estava voltando para o Brasil, a gente acabou virando sócio da operação digital do Rock in Rio, e nesse caminho a Artplan comprou a minha empresa, né? Eu passei a trabalhar, sou super grato a Rodolfo Medina, Roberto Medina, que eu amo de paixão, assim, todo o time dali do grupo Dreamers agora, né? Eles estão colhendo o que plantaram mesmo, são pessoas muito talentosas. Eles compraram a minha empresa, eu fiquei lá mais ou menos uns 10 meses, porque o Instagram estava chegando no Brasil, e eles estavam montando uma operação com, primeiro não comercial, primeiro era... media partners, como é que a gente ajudava os artistas a usarem melhor o Instagram, o Facebook, a Globo, veículos de imprensa e tudo mais. E eu era essa pessoa que eu fui o primeiro contratado para montar essa operação de media partnerships, e foi excelente. Eu fiquei 6 anos e meio no Instagram, aqui na América Latina, no Facebook, trabalhando nessa área de branded content, de grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, Carnaval, todos esses rolês. Eu adorava Big Brother, tudo era eu que cuidava com o meu time, né? E aí de lá eu resolvi sair. Foi quando eu virei CEO do Porta dos Fundos. Foi um período muito importante da minha carreira, da minha vida, um período que inclusive a gente teve uma bomba de um ataque terrorista, porque Jesus, numa série, num filme da Netflix que o Porta fez, eventualmente poderia ser gay, e as pessoas ficaram incomodadas e tacaram bombas mesmo dentro do nosso escritório. A gente em seguida teve a pandemia, então todo mundo teve que trabalhar de casa e a produção continuar, mas foi uma equipe tão interessante, Ju, que a gente cresceu a empresa durante esse período. Assim, a gente conseguiu unificar os raciocínios de toda a cadeia de produção, desde o roteirista até a ponta final do que vai para o ar, se entendendo do que era para ser feito, para primeiro se proteger, mas para manter a empresa ali a todo vapor, e foi muito legal. E nesse período foi quando eu vi que eu tinha um chamado para uma nova empresa, né? Principalmente porque a Creator Economy não para de crescer, ela está super forte, mas existe um movimento de necessidade, assim como outras carreiras passaram ao longo da sua história, da sua consolidação, que é a profissionalização, a educação, o entendimento como os profissionais do ecossistema inteiro precisam ganhar força para que a economia cresça. Então, foi daí que a gente lançou a Flint, que é um selo de edutainment, né, um selo de educação, focado em ajudar profissionais de todas as áreas a entenderem como usar as redes sociais a seu favor para abrir portas e gerar negócios. Legal. Fazendo um resumão, assim, rápido, porque é difícil falar da gente, né? Sim, mas é muito legal, assim, eu acho que essa pergunta, para muita gente que está assistindo, seja jornalista, profissional de marketing, né, que o nosso videocast é sobre marketing, no fim das contas, envolvendo toda a cadeia, né?
as pessoas acho que têm curiosidade de saber, né? Especialmente quem é jornalista, eu acho, eu mesma me encaixo nisso, assim, porque às vezes a gente só tem uma visão de trabalho, né? Assim, de o que você vai fazer. E você passou por vários formatos, várias áreas, vários Sim, cargos distintos, empresas, né? Trabalhando com isso tudo, assim. E o que te fez, né, movimentar tanto para escrever o livro, para fundar a sua empresa hoje, né? Que inclusive é uma empresa muito bacana também. E acho que as pessoas têm curiosidade em saber, assim. Por isso que eu gosto de perguntar um pouco também da carreira, assim, sabe? E eu ia te perguntar isso, assim, depois, passando por todos esses lugares, né? Trabalhando com todos esses meios distintos, e também depois de ter feito essa pesquisa, né? Com a base histórica, né? Como é que você vê essa evolução das mídias e da atenção hoje, ao longo do sim. tempo, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente vai demorar ainda um tempo para entender que não tem uma resposta única, né? O mundo está muito complexo, graças a Deus, eu prefiro o mundo mais complexo e a gente precisa simplificar a maneira como a gente comunica. Eu acho que o primeiro ponto é aí, né? Quem começa a complicar muito e aí tem que fazer um jogo de gamificação já começa a ficar nervoso. Eu falo, cara, a galera tá sem tempo. Eu quero sentar, abrir meu celular, minha televisão, meu livro, meu jornal, a mídia que for e só consumir, eu quero entreter, não me dá trabalho, eu já tenho muito trabalho no meu dia a dia. Então, acho que, em primeiro lugar, quem faz a comunicação precisa realmente se colocar no lugar de com quem ela quer falar. Eu acho que um segundo lugar que vale de raciocínio que eu tenho, pelo menos, é que eu acho que hoje em dia a gente foi muito treinado a pensar em mídia de massa. Né? Então, como é que a gente consegue chegar a um montão de gente? Eu quero um monte de Uhum. gente, eu quero falar com mais gente, mais gente, mais gente. Eu falo, mas por que você quer falar com tanta gente assim? É, é ótimo, é legal, é importante você ter escala, você falar com muita gente, mas se essas pessoas realmente não se conectarem com você, com a sua marca, você está gastando dinheiro à toa. Você está falando com o vento, você está falando com um número que marcou ali no Ibope ou Sim, no, né? ad- no Genérico. né, você está marcando ali no que foi te dito como número, mas vamos entender quem que é esse número? Então, eu acho que existe um caminho natural que seria muito interessante as pessoas entenderem o que é comunidade. Eu sei que o número, a palavra também foi tão usada, está sendo tão desgastada, que a gente está, às vezes, ficando com um pouco de aversão a ela. Mas é muito importante que se entenda que, dependendo do tipo de negócio que você tenha, dependendo do que você quer chamar de atenção, não adianta você falar com uma multidão de gente, é melhor você falar com a sua comunidade, com um grupo que vai entender o que você vende de peixe, quem é você, por que você está daquele jeito, qual é seu histórico, por que você é uma autoridade, por que eu gosto de você, o que só você, Ju, pode fazer. Né? O que só a Ju pode fazer? Puta, é isso que eu lembrei dela, eu vou lá e vou falar com a Ju, porque só ela faz aquilo, né? Eu acho que esse lugar de entendimento do que é comunidade versus o que é mídia de massa é uma mudança que, à medida que a gente for conseguindo trabalhar um pouco mais isso na cabeça de quem cuida da comunicação, do que quer que seja, vai ficar mais interessante. Você fala, eu gostei que aqui no livro você traz esse conceito, né, dos três Cs da autenticidade. Aí, no Isso. caso, comunidade. Explica para quem está, né, nos vendo, ouvindo aí, esse conceito dos três Cs. Eu acho que facilita para muita gente a questão dos frameworks, né? Quando você organiza o raciocínio. Então, eu tentei organizar o meu raciocínio em 3 Cs, que é conteúdo, comunicação, conteúdo, comunidade e conexão. São os 3 Cs que eu chamo a atenção do que a gente deveria prestar atenção neles. Eu acho que o conteúdo é assim, o que é autêntico? Qual é o lugar que você tem realmente autoridade para falar sobre? Porque tem gente também querendo falar sobre assunto que não conhece. E aí não vai rolar, né? Não vai dar certo. Tem gente que quer dificultar a maneira como está contando o conteúdo, querendo ser uma outra pessoa. Por quê? Porque tem que seguir uma trend, tem que seguir o que o outro falou. Aquele ali. A gente está se comparando muito com o outro, né? As redes sociais fazem isso com a gente, a gente permite que Sim. elas façam isso com a gente, da gente ficar sempre olhando o outro, o outro, o outro. Eu queria ser isso. Não, eu não queria ser o outro, eu quero ser eu. Eu tô ótimo sendo eu. Com tudo que eu tenho de bom e de ruim, tá tudo certo. Eu não quero ser nenhuma outra pessoa. Não tenho a menor vontade de ser uma outra pessoa. Eu acho que à medida que você entende isso,
Ufa, saiu o primeiro peso ali das suas costas. Então, o conteúdo ele precisa ser algo que só você consegue fazer, que é algo único seu, que é da sua maneira, do seu jeito. Isso vai gerar o quê? Conexão. A conexão ela é importante porque se a gente não entende com quem a gente está falando, né? Para quem que eu estou falando? Estou falando, para 1 milhão de pessoas. Mas quem é esse 1 milhão de pessoas? Tu vai ali, responde comentário, entende que estão falando contigo, né? Presta atenção no que é essa conexão, qual é o às vezes, tem alguns exemplos de produtores de conteúdo que seguem completamente fora da risca do que mandam a gente, né? A gente está acostumado na televisão, por exemplo, mulheres, por exemplo, não podem usar brincos grandes, não podem usar o cabelo, tem um monte de regra que a televisão vai colocando para quê? Para não distrair a imagem daquela pessoa para a notícia. Beleza, ok, esse meio de comunicação precisa disso. É a mesma linguagem da rede social? Não. E quando a televisão chegou, voltando um pouco para o histórico do livro e do passado, que eu gosto, aconteceu a mesma coisa. A televisão, no começo, as pessoas não assistiam televisão. Primeiro porque ela era cara, não era todo mundo que tinha. Segundo que era o quê? O povo que veio do rádio, que foi contratado para TV, porque não tinha profissional nenhum que fazia TV. Acabou de chegar, ninguém conhece essa linguagem. A TV, ela custou a entender que, enquanto ela não era o rádio com imagem, não ia dar certo. Enquanto ela fosse rádio com imagem, não ia dar certo. Ela tinha que ser TV. Televisão, com a linguagem dela, com os cortes, com a maneira como ela narra, com a forma como o tempo é mais curto do que na rádio. Então, hoje em dia na rede social é a mesma coisa. Enquanto a gente vai imitando a televisão na rede social, não vai dar certo. Não é a mesma coisa. Rede social é rede social. O conteúdo é mais cru, é menos perfeito. A gente tá de saco cheio de tanta gente perfeita. Você não tá, Ju? Eu tô de saco cheio. Então, acho que existem esses aprendizados aí. E a gente vai pro terceiro C, que é a comunidade. A comunidade, assim, muita gente confunde. Comunidade, você precisa ter o entendimento de que é um grupo que se sente pertencendo a algo em comum. Não é seu público-alvo, né? O que a gente tava não falando. É público-alvo. Todo mundo fala isso. Target não é comunidade. Público-alvo não é comunidade. Isso é como é tratado em mídia, que é para quê? Para alcançar um montão de gente. Comunidade não é montão de gente. Comunidade é qualidade. Comunidade é troca, é pertencimento. Todo mundo da comunidade é igual? Não. Mas tem pelo menos um gosto em comum, que é o que fez a gente fazer parte dessa comunidade, né? Então existem direitos, existem deveres. E eu fico muito encucado como as marcas hoje, elas gastam tanto dinheiro com alguém que planeja mídia, com alguém que planeja tal coisa, que planeja isso, aquilo, e não planeja a comunidade. Como que você está planejando a sua comunidade? Como você cuida da comunidade? Não dá para construir uma comunidade, não existe isso. A comunidade, ninguém monta a comunidade. A comunidade, você faz parte dela, você agrega a comunidade, você estimula, você semeia a comunidade. É um outro rolê. E que é difícil para muita gente de entender, porque tem o preconceito de achar que é muito esotérico e tal. Não tem nada de esoterismo. Na real, eu prefiro falar com 100 pessoas que vão comprar o meu livro do que com 1 milhão de pessoas que nem entenderam o que eu tô falando, porque estão distraídas ouvindo mensagens de outras pessoas. Então, eu prefiro olhar hoje em dia para a comunidade do que para a mídia de massa. As grandes marcas de influenciadoras, elas inclusive muitas dão certo por isso, né? Assim, elas têm esse olhar muito forte para a comunidade delas, né? De ouvir, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Sim, eu acho que à medida que você testa uma vez, e faz parte do movimento, né? Acho que a gente vive uma transição onde muita coisa da economia velha está se diluindo. Ela vai desaparecer. A economia velha vai desaparecer. Não adianta. A gente vive uma nova economia. Essa economia ela está ganhando cada vez mais corpo e espaço. E a diferença dela para outra, no meu ponto de vista, é que a economia da criação e dos creators, ela é uma economia transversal. Ela passa por todas as profissões, enquanto a economia, como a gente estava acostumado, ela é uma economia focada em núcleos e nichos específicos que às vezes falam um com o outro, mas que não estão espalhadas e misturadas multidisciplinariamente. A Creator Economy que você cita aqui, ela veio mudando tudo, né? Tudo que aconteceu nos últimos anos, isso que você falou. E hoje todo mundo precisa ser creator? Como é que é? Então, a gente na Flint não acredita nessa tese, né, Ju? A gente acredita que, da mesma maneira como muitas profissões passam por movimentações sociais a partir de uma linguagem, no caso, idiomas, né? Então, um garçom que fala inglês tem mais possibilidade. Um
psicólogo que fala inglês tem mais oportunidades. Um jornalista que fala inglês tem mais oportunidades. Seguindo nessa mesma lógica da linguagem, né? Não do idioma, da linguagem, da maneira como a gente se comunica utilizando uma linguagem que a gente aprendeu, é a mesma coisa nas redes sociais. Então, hoje, para a gente o jornalista que fala linguagem creator, que fala a linguagem das redes sociais, que é diferente. Ela mistura tecnologia, ela mistura cultura, ela mistura meme, ela mistura interação, ela mistura vertical, ela tem um formato, ela tem uma estética muito específica dela, que é diferente das outras estéticas. Ela bebe um pouco de várias estéticas, mas ela tem a estética própria dela, a linguagem própria dela. Então, a gente acredita que mais do que você ter que ser um creator, é você aprender a dominar a fluência do conteúdo nas redes sociais para, a partir disso, pegar o que você já tem de repertório, trazer para as redes com autoridade, com o seu jeito que só a Ju podia fazer, que só você pode fazer isso, e, a partir disso, você transformar essa sua reputação em negócio. Legal. E essa coisa que eu falei da Creator Economy, de ela ter chegado e ter mudado bastante coisa, mas a gente estava conversando até antes, tem uma sensação também de que está um pouco saturada. Eu não sei se é esse termo certo, mas como é que você vê isso, a quem fale isso? Eu tenho a sensação de que, às vezes, a gente mistura a Creator Economy com publicidade. Eu acho que elas trabalham juntas. De novo, a Creator Economy é transversal, ela trabalha com todas as disciplinas, e meios e formatos, enfim. Mas eu acho que existe uma saturação, pode estar acontecendo, quando a gente tenta salvar a publicidade. Eu acho que a publicidade, ela tentou estar sempre com essa história de que vai ser salva, que vai ser salva, que vai ser salva, e ela tá aí, em pé até hoje, né? Então a publicidade não vai ser salva de nada, porque ela não precisa ser salva, ela já tem o seu espaço, a gente vive e consome publicidade o nosso dia inteiro. Eu acho que quando existe a confusão quando a gente diz a Creator Economy, quando há um entendimento de que a Creator Economy veio para salvar a publicidade. E ela não veio salvar a publicidade nem nada, ela veio se consolidar como um universo onde profissionais de todas as áreas produzem conteúdo, e existe um ecossistema, que é o roteirista que escreve para redes sociais, o agente de talento, o empresário, a pessoa de vendas, o advogado que precisa da nuance da rede social, que ele não conhece. Não é todo advogado que sabe. Você vai nichando as profissões ao redor da produção de conteúdo, a pessoa que faz o podcast, os editores, né, as editoras, a quem trabalha com direito autoral, quem entende sobre propriedade intelectual, enfim, tem todo um ecossistema. Quem vende Bring Light, quem vende esse braço aqui do podcast, isso tudo é Creator Economy. É um movimento de economia a partir da profissionalização da produção de conteúdo para digital e redes sociais. Então, à medida que a gente entende o que é Creator Economy, a gente sai do lugar de achar que ela veio salvar a publicidade, porque ela não veio. E assim, com essa coisa dos algoritmos, né, assim, porque a gente sabe, você já trouxe alguns insights aqui, mas os algoritmos parece que faz a gente ter uma necessidade de gritar mesmo, né, o termo que você usa aqui no livro, né. Como é que você enxerga isso dos algoritmos, né, de trazer sempre os mesmos conteúdos, né, às vezes pra gente, né, eu sei que essa fala minha, ela tem nuances aqui, mas no senso comum a sensação que dá é essa, né, de que o algoritmo acaba trazendo muito pra gente, e como que as marcas, elas conseguem ter uma narrativa, né, mais autêntica, diante de tanta coisa, de tanto estímulo, né, e mais a questão dos algoritmos da tecnologia. Eu brinco que você é o seu feed. Você é o seu feed. O seu feed não tá ali porque o algoritmo tirou da cabeça louca dele que vai te mostrar aquele conteúdo. Você ensinou para ele o que você quer ver, né? À medida que você dá um like, que você compartilha algo, que você salva alguma coisa, que você para o seu dedinho alguns segundos em cima de um conteúdo para ler ou para escutar, quando você bota o som on, som fora, desligado, isso tudo são sinais e dicas e informações que você passa para o algoritmo, que traduz no feed como ele é para você. Então, quando o povo fala, não, porque o meu feed tá chato, fala, amigo, você tá chato, porque o feed é você é o feed. Então, dito isso, eu acho que a maneira como a gente entende o algoritmo e navega com ele também diz sobre a gente. Por exemplo, dá like em coisas que você não gosta de vez em quando. Desafia o algoritmo para que ele te entregue coisas novas. Aprende o que o algoritmo faz
e usa ele a seu favor. Você está no controle, não um algoritmo no seu controle. Ah, mas poxa, Crocs não tem como. Tem como, sim. É um exercício, é igual academia, é igual dieta, né? Se a gente não treina o músculo social disso, para que a gente ouviu falar isso muito no SXSW esse ano. Se a gente não treina o dia a dia dos nossos meios e algoritmos, do que a gente quer ver, o que não quer ver, do que eu quero ouvir, do que eu não quero ouvir na hora que eu quero, o poder sai da minha mão e passa para a mão do algoritmo como se eu estivesse sendo controlado. Eu não estou sendo controlado, ninguém da gente está. O que acontece é, à medida que eu consumo um conteúdo daquele tipo, ele vai aprender que eu gosto de conteúdo desse tipo e vai ficar me entregando conteúdo desse tipo. Se eu fico nesse vício, nessa roda giratória de só consumir aquilo, eu vou viver numa bolha. E aí, de novo, você quer viver numa bolha ou não? Eu não quero. Então, eu tento consumir coisas diferentes, abrir minha visão para outras coisas, para que eu não tenha um feed chato e seja uma pessoa interessante. Então, acho que sim, é mais complexo mesmo, mas menos reclamar do algoritmo e mais entender como ele funciona e usar ele como um apoio para mim, não como uma prisão. E no caso das marcas, aí seria a questão dos 3 Cs, da conexão, comunidade e conteúdo? Eu acho que as marcas, elas, eu até, né, a gente estava conversando um pouquinho antes do papo e eu perguntei uma pergunta que eu costumo provocar às marcas. Se a sua marca hoje saísse das redes sociais, alguém ia sentir falta dela? Porque é uma pergunta difícil, né? Então, assim, você tá relevante ao ponto de alguém sentir falta do que você está construindo de conteúdo ou você tá ali só por estar? Porque se você tiver só para estar, vai servir para nada, né? Então, eu imagino que o caminho para as marcas seria cocriação a mais, entender melhor sobre o que a comunidade está abrindo de espaço para ofertar de atenção para elas, né? Trazer mais experiência para essas pessoas, menos interrupção e mais experiência. Tem muitas coisas que podem ser feitas e que a gente acaba caindo numa repetição. Tem marca até hoje pegando filme de TV e botando na internet, na rede social. Isso não existe, né? Você entra no Instagram para comprar coisa todo dia, você entra às vezes para comprar, né? E você compra às vezes porque viu algo muito legal, que era conteúdo, e você teve vontade de comprar. Gatilho, né? Mas não foi, deixa eu ir ali comprar um negócio, eu vou ali no... A gente não faz isso. Então, por que a gente tá fazendo com os outros o que a gente não gostaria que fizessem com a gente? É assim que a marca devia se posicionar. Peraí, eu ia gostar disso, a minha comunidade vai entender isso, mas para isso tem que entender quem é a comunidade. Senão vai ficar fazendo assim, ó. Né? Que é como muita tá fazendo hoje em dia. E a gente tava falando também, né? Comunidade, gerenciar uma comunidade não é ali responder um comentário, Não. né? Assim, as marcas ainda precisam entender isso, que às vezes elas colocam, né, a mesma pessoa para gerenciar redes, para fazer o conteúdo e para ainda atender a comunidade. Né? Entender a comunidade é algo muito mais complexo, né? Muito mais. A gente paga um focus group super caro, sendo que tá ali na sua frente, nos comentários, o focus group. É você que não está estimulando isso e remunerando muito mal as pessoas que estão fazendo esse trabalho, como se elas fossem a ponta menos importante dessa cadeia. E muitas vezes é ali onde a audiência está. Muitas vezes não, quase todas as vezes a audiência maior está ali naquela ponta e não nos outros lugares onde você está investindo o seu dinheiro publicitário. Mas a gente vai para um lugar muito vespeiro, né? Porque a gente falar sobre como está sendo utilizado a mídia, o recurso de mídia das empresas. Eles estão sendo utilizados, será que da maneira ideal? Não sei, acho que a marca que tem que se questionar a respeito disso, né? E esse pensamento não linear, assim, também, né? Eu acho que as redes sociais, mudou muito isso, né? Assim, antes a gente tinha o consumidor, ele, né, fazia X, Y e comprava, né? E nas redes sociais... Não. Tem a história do funil, né? Que o povo usa muito. Que funil é esse hoje em dia, né? Porque às vezes fiquei com vontade, depois não fiquei mais, depois eu me distraí com outra coisa, decidi que eu ia comprar, não comprei, aí daqui 2 dias eu compro. Como é que lida com esse funil? Que funil é esse que a gente está falando? Exatamente qual é o funil que a gente está falando? Existem funis de compra em algumas mídias? Pode ser que existe, claro, exista e continua acontecendo. Em rede social, trabalhar funil me parece um pouco contraditório, assim, as pessoas não são tão lineares como a gente acredita, nós não somos lineares como a gente acredita. Eu posso gostar de uma coisa hoje e amanhã eu não gosto mais, e tá tudo certo na minha vida, eu não vou ficar culpado com isso não, né? Em termos de técnicas, a gente falou alguns exemplos aqui de coisas que as marcas podem fazer, mas o que você acha que precisa mudar na mentalidade dos profissionais que trabalham aí com marketing, com creator economy? Eu acho que existe um lugar onde a marca precisa ter o controle o tempo todo. É como a gente foi acostumado. A marca tem que controlar o briefing, tem que controlar o roteiro, tem que controlar como que é a color code, o color não sei o quê. Eles vão criando uma série de regras
e que no final ela vira o quê? Chato. Fica chato aquela mensagem. Eu não quero ver essa mensagem. Eu entendi que aquela cor é da fulana, a outra cor é do. É tudo muito igual. Mesmo com cores diferentes, tá ficando tudo igual. E a gente não quer coisa igual, a gente quer coisa diferente, coisa autêntica, não perfeita, que chama minha atenção, que realmente me passe uma mensagem genuína, autêntica, que gere uma conexão que realmente importe para mim de algum jeito. Mas a maneira como muitas marcas ainda fazem, e os profissionais, é tentar assumir o controle. E aí manda lá, vai fazer uma parceria com o creator e manda o roteiro para o creator falar. Começa com uma marca na cara do vídeo. Você fala, pô, velho, isso é propaganda, eu vou embora. A gente tá a ver sua propaganda. Existe um fato, goste ou não dessa minha fala, existe um fato que as pessoas estão cansadas de publicidade, de serem interrompidas. Se o conteúdo for legal, tudo bem se ele for publicidade, não tem problema. Mas fingir que você está fazendo um conteúdo e, no fundo, entregar publicidade, você está enganando as pessoas. Então, assim, acho que é a coisa da transparência, da falta de confiança que as marcas estão enfrentando, transfere para uma outra pessoa ser seu porta-voz. Você precisa ter alguém falando e validando você. Quem é que vai validar você? Como é que você está trabalhando com quem te valida hoje em dia? Antes a validação era na imprensa, antes a validação era só na televisão, existe num livro é uma validação, existem validações, mecanismos de validação para você ser acreditado. Hoje em dia a validação ganhou mais outros personagens que são produtores de conteúdo, influenciadores de algum nicho, de algum tema, que vão dizer, puxa, que legal, o livro do Crocas é muito bacana, ó, compra o livro. Melhor do que eu dizendo, porque eu dizer que meu livro é muito legal é óbvio, né? Eu que escrevi, tomara que eu ache ele legal. E o Porta dos Fundos parece que fez isso bem, né? Conseguiu atravessar isso bem, né? Eles conseguem trazer o conteúdo, mas também falar sobre marcas, que é muito esse movimento de marcas virando publishers, né? Que a gente fala. Isso. Eu acho que o Porta, ele desde o começo, ele teve... os criadores são realmente muito brilhantes, porque eles perceberam que, diferente do que a TV faz, quer dizer, olha essa esponja de aço, e que é algo que a gente não fala em casa, né? A gente fala Bombril, a gente fala aço não sei quem das quantas, a gente não fala esponja de aço na minha casa. Eu acho que o Porta percebeu desde o começo que era melhor falar o nome da marca. Então, ficou tão natural já para a comunidade do Porta dos Fundos que eles falam as marcas que quando tem uma marca não é estranho, né? Não é esquisito, não fica que nem uma novela da Globo que você passa e olha, deixa eu dar uma parada para entrar no Itaú para tirar um cartão Black. É fake, não é normal aquilo, não é natural, a gente não age assim. O que acontece? A gente pega o controle remoto, que é o primeiro skip the ad que existiu na face da Terra, a gente fala disso no livro, e você troca de canal, porque assim, não quero ser interrompido na minha novela, não me interrompe. Se essa marca quer entrar aqui, entra construindo e ajudando a história a ficar melhor, mais legal. E não me gerando uma estranheza aqui dentro dessa história, fazendo ela ser narrada de um outro jeito só para forçar a barra e enfiar sua marca pela minha goela. Não existe mais, ninguém aguenta mais. Por que continuam fazendo? É muito louco isso. Sim. Não, muito bacana. Aqui no livro tem mais, gente, histórias, né, e curiosidades, né? Acho que é importante falar o prefácio do Nelson Mota também, né? Maravilhoso. Agradecer Nelsinho, meu mestre, meu amigo querido, que é um cara que passou e vem passando por todos os tipos de mídia, formato, tipo, inventou coisa, desinventou coisa, fez música com todo mundo de mais importante da face da Terra, lançou série de armação ilimitada, revolucionou televisão, e hoje em dia trabalha as redes sociais como ninguém, assim, é um senhor de 80 anos e que está fazendo um trabalho brilhante, muito melhor do que muita gente que tem a desculpa de ser jovem ou não jovem, né? Não é sobre idade, é sobre entendimento da sua reputação e do que você tem para contar para os outros. As colunas em vídeo dele, para mim, era, nossa, super admiração. Ele é sensacional. Assim, para mim já era o formato que já está sendo feito hoje, né? O que ele já fazia antes. E eu adorei que ele termina aqui, né? Sem interrupções. Não vou ler tudo, mas assim, a hora que eu falei, tô esperando alguma brincadeira, a hora que eu vi sem interrupções no fim, eu falei, nossa, bem a linguagem dele. É isso. Muito legal. Parem de me interromper, né? Onde que pode adquirir? Ele tá na Amazon, nas principais livrarias também, formato digital também já pode ser consumido tanto no Brasil quanto fora do Brasil.
Então, onde você tiver com vontade de Uhum. ler, ele já está disponível para você. Que legal. Muito obrigada. Obrigada, Christian, pela presença. Crocas, né? Mais conhecido como Crocas. Muito obrigada pela presença aqui, por trazer informações aqui do livro, algumas curiosidades. Foi um prazer te receber. Obrigado você, Ju. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado quem estiver assistindo a gente pelo tempo da escuta, pelo tempo da atenção que vocês deram para a gente. E fica o convite para conhecerem o livro também. E depois me conta lá no Instagram, que eu vou adorar saber. Sim, total. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aí durante esse papo. Vou ter que interromper, né, dessa vez. Tem, Pois tem que ter é, uma mas aí tem um piadinha. motivo bom, né, Ju? É. E espero que quem continua acompanhando aí o nosso podcast, nosso videocast, na verdade, aqui da Exame, né, Marketing Trends, que a gente conversa com CMOs, com pessoas da Creator Economy, com agências, né? A gente está falando com todo mundo aí, a tríade toda do marketing, que eu gosto de falar dessa forma. E tem outros episódios também, novas pessoas estão por vir aí no YouTube e nas redes sociais da Exame. Fiquem com a gente. Obrigada.